Semana 18 da nossa série de leituras bíblicas, e nós chegamos ao capítulo dedicado aos profetas. Eu não sei como é que vocês recebem essa notícia. Muitos não gostam dos profetas, os consideram rígidos demais, exageradamente metafóricos. É difícil situá-los historicamente. Eu também entendia assim, mas eu vou tentar apaixonar vocês ainda mais ou pela primeira vez pelos profetas, abrir a janela de Deus, a janela deles para vocês, para que vocês percebam o que está por trás dos profetas, o coração paterno de Deus, Deus que chamou os profetas para buscar os seus filhos. Os profetas já vinham fazendo parte da história do povo de Deus, da Bíblia que nós estamos lendo, aparecendo aqui e ali. Mas nesse momento do nosso estudo, na história, eles entram como protagonistas. O reino havia se rachado em dois, e os reis e os líderes do povo estavam se afastando cada vez mais. Deus poderia ter desistido do povo, estaria em seu direito, mas não o fez. Continuou atrás do povo, chamando-os de volta, se comunicando com eles. E Deus fez isso através dos profetas. Eles foram a resposta de Deus nesse momento da história. Os profetas são a resposta de Deus, a comunicação de Deus. Interessante, desde o começo dos tempos, o ser humano tem querido desesperadamente que o universo se manifeste, que algum ser superior responda, fale com ele. Nossa literatura humana, nossa arte, nossa cultura, a religiosidade dos povos, os rituais, as histórias das árvores falantes, dos animais falantes, na ficção científica, a ideia de outros seres e outros planetas tem a ver com essa ideia, com esse medo de que talvez a gente viva num universo impessoal, silencioso, que no fundo não tem ninguém maior para conversarmos, nenhum ser comunicativo por trás. Segundo a Bíblia, não precisamos ter esse medo, porque a razão pela qual nós desejamos ter alguém maior que fale com a gente é porque no fundo esse alguém existe, e os profetas têm a ver com isso. Leonard Bernstein, maestro músico americano, disse: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nessas coisas, mas quando eu ouço Beethoven, o Beethoven me deixa a sensação de que alguma coisa faz sentido, de que alguma coisa tem ordem no mundo, de que alguma coisa existe que eu posso confiar, alguma coisa não vai me deixar na mão. Em outras palavras do músico, eu não acredito na verdade absoluta, suprema, mas quando eu ouço Beethoven, eu sinto que ela existe. Ouvir Beethoven nos deixa com a pulga atrás da orelha. Não estamos sozinhos. Não somos os únicos racionais, afetivos, num universo acidental, impessoal. Nós não somos os únicos falantes num universo calado. Talvez o não posso acreditar do músico, ou o não consigo acreditar de algumas pessoas, seja um grande eu estou desesperadamente atrás de acreditar. De onde vem essa ideia? Talvez venha do fato de que ela é verdade. No fundo a gente sabe, a eternidade está plantada em nossos corações. Existe um Deus que fala. E os profetas têm a ver com isso. Os profetas estão aí para nos dizer que a nossa relação com Deus não é apenas mística ou emocional. Tem religiões, tem igrejas que ficam apenas nesse campo. Os profetas estão aí para nos dizer que Deus responde, comunica, ensina coisas que são verdades, racionais, coerentes. Há um corpo de ensinamentos que Deus traz e que está na base da nossa relação com Ele. Nós vamos tentar entender um pouco os profetas hoje,
de onde eles vêm, o que eles fazem, com que eles se alimentam. E para um ensino mais amplo, eu não vou ficar apenas com um profeta, seria interessante fazer isso, mas eu vou passear por alguns textos, vou no Novo Testamento, Atos 3, lido há pouco, e vamos olhar de lá um pouco sobre os profetas. Vamos dividir essa mensagem em 3 partes. O que são os profetas, segunda, Jesus como profeta e também nós como profetas. Primeira parte, o que são os profetas. E eu vou tentar responder com esse primeiro ponto 2 perguntas, 2 problemas principais relacionados a profetas. 2 mal entendidos. Um está fora da igreja, está fora da fé. O outro mal entendido vem de dentro da fé. Ok? Vamos começar. Atos 3, versículo 18. Lido há pouco. E foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado anteriormente através dos profetas. Se quer saber o que o profeta é uma boca de Deus. Deus anunciou coisas através dos profetas. Uma boa imagem para falar dos profetas é lembrar da história de Moisés, que a gente estudou há pouco, quando Deus disse para Moisés que ele deveria falar com Faraó. O que Moisés respondeu? Você não entende, Senhor, eu não sei falar, eu não sou articulado, eu não gosto de falar na frente das pessoas, eu sou tímido, eu paraliso em público. O que Deus diz? Ok, tá bem. Arão fala melhor que você, eu farei que você, Moisés, seja como um Deus para o Faraó e que o Arão seja um profeta para você. O que você disser, Arão repetirá. As pessoas hoje não acreditam, em geral, no que a Bíblia fala sobre profecia. As pessoas dizem assim, tá bem, tem os profetas, eles escreveram a Bíblia e tal, tem o Isaías, tem o Oséias, tem o Obadias, todos profetas. Pessoas que deram a sua interpretação de quem Deus é. Ok, podemos aprender deles, claro, porque todos têm direito a dar uma interpretação de quem Deus é. Essa é a ideia moderna de profetas. Gente que dá a interpretação de quem Deus é, das coisas sobre Deus. Tipo assim, vamos dizer que Tchaikovsky fosse ainda vivo. Tá? E ele decidisse escrever um novo balé, uma nova sinfonia. E você é o crítico de uma revista, você é o analista de um canal. E você vai assistir a peça do Tchaikovsky. E você ouve e depois se senta para escrever o seu artigo, a sua coluna. Daí você interpreta. Eu acho que o primeiro movimento é sobre uma mulher aprisionada, uma pessoa escravizada. E o segundo movimento é sobre a libertação dessa prisão. E você escreve sobre isso. É assim que muitas pessoas dizem que nós devemos entender os profetas. Como se eles fossem pessoas que assistiram a uma parte da ópera de Deus e se sentaram para escrever uma coluna. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus é assado. Afinal, todos têm direito a dar uma interpretação. Não é mesmo? Mas o que aconteceria se você pudesse entrevistar o Tchaikovsky e fazer então o relato da sinfonia? Se você pudesse dizer assim, maestro, no primeiro ato, o que é que o senhor quis dizer com aquele primeiro ato? No terceiro ato, quando o senhor colocou um acorde menor, o que aquele acorde menor queria passar para a gente? Não seria completamente diferente? Uma coisa bem diferente é ter a explicação do autor do que meramente a interpretação de uma crítica. Se você tem o autor te falando na tua frente, como é que você pode debater? Como é que vai debater com o Tchaikovsky se ele está sentado diante de você? Não dá para debater, o debate acaba. Temos informação direta da boca dele. Gente, quando os profetas escrevem algo na Bíblia, vocês acham que a gente deve entender como uma crítica literária, interpretativa, do que Deus é, do que Deus fez, ou deveríamos entender como uma entrevista, como um relato exato, direto, da própria boca do compositor, através do profeta? A Bíblia fala sobre isso, gente. 2 Pedro 1, 20 a 21. Saibam que
Leiam comigo, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, não é crítica literária. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E em Deuteronômio, Deus chegou a especificar bem claro na lei, quando ele diz que quando o profeta falar, que ele deixe bem claro se é uma mensagem direta de Deus ou se ele está dando uma opinião pessoal. Era para fazer essa distinção. Eu entendo que nem todos vão concordar comigo agora. Eu estou consciente que essa ideia de Deus se revelar dessa forma, assim, com essa verdade, não pega bem para todos os ouvidos. Ainda assim, é isso que a Bíblia fala sobre profecia e sobre profetas. Os profetas trouxeram para a gente palavras diretas da boca de Deus. Quando deram uma opinião pessoal, fizeram a ressalva. E quando profetas falsos inventaram histórias, foram corrigidos imediatamente. Volto a Atos 3,18. Deus anunciou anteriormente pela boca dos profetas. O que os profetas disseram, Deus disse. No cristianismo, gente, a verdade é crida como divina e objetiva. Não é uma interpretação do que Deus pensa. É isso que Deus pensa. Ele disse isso. Eu sei que nesse momento alguém pode estar pensando, o quê? Poder saber exatamente o que Deus pensa? Quem vocês pensam que são? Vocês pensam que podem falar em nome de Deus? Eu sei que parece arrogante, mas nós cremos sim que o nosso Deus quis ser conhecido. Nós cremos que o nosso Deus fala. E cremos que Deus, em que pese não nos tenha revelado todas as coisas e possua um lado oculto, não escondeu de nós muitas coisas. As coisas principais. E aí não é questão, gente, de orgulho, meus queridos. E eu digo isso com todo respeito a quem pensa diferente. Nós cremos que Deus se deu a conhecer, revelou certas coisas sobre si mesmo. Nós cremos num Deus que não é silencioso, misterioso. Nós cremos num Deus que fala. O que são os profetas? Basicamente, mensageiros desse Deus que fala. Verdades celestiais, objetivas, que inclusive se sobrepõem a qualquer outra fonte de informações que exista. Gente, os profetas não competem com ninguém. Shakespeare, Saramago, seu professor de sociologia, todos têm uma interpretação das coisas, da verdade. E até a gente pode aproveitar o que eles disseram, dialogar com eles, sem dúvida, mas com moderação e filtros. Jamais colocando eles em pé de igualdade com o que temos da boca dos profetas. Os profetas trouxeram verdades diretas do céu. Por isso estão em outro patamar, diria o Bruno Henrique. Eles possuem outro peso. Nós temos nosso coração, opiniões, emoções, experiências, tradições que nos condicionam. Nós temos a opinião pública, nós temos os nossos autores favoritos que nos orientam, mas as verdades de Deus da boca dos profetas, se contradisser alguma coisa, é com ela que nós devemos ficar. A gente pode até não gostar, gente, dessa ideia de uma verdade nos vencendo. Eu sei que isso soa um pouco ácido. A doutrina da revelação dos profetas, inflexível, ela tem pontas afiadas, é como morder um diamante. A gente não gosta de ouvir sobre isso. Ainda assim, Beethoven está aí, tocando nos ouvidos de vocês. Odiamos a ideia da verdade nos vencendo, mas os sonhos pedem, a música pede, o coração pede que a gente não vá longe nesse ódio. A beleza, a ordem, a coerência, a esperança, a comunicação de Deus, do universo, nos respondendo. E Deus diz para nós, eu tenho tudo isso para vocês. E eu coloquei
na boca dos profetas. Eu enviei eles. O que são os profetas? Um segundo mal-entendido que eu falei para vocês vem de dentro da fé, vem de dentro da igreja, sobre os profetas. E não é um mal-entendido que questiona a legitimidade da profecia, a força dos profetas. Pelo contrário, banaliza, subverte. William Goldman tem aquela frase memorável que virou meme em O Noivo da Princesa. Você está sempre usando essa palavra. Eu não creio que você saiba o que ela significa. Ela não significa aquilo que você acha que ela significa. Acontece isso com profeta, com profecia. Se usa muito essa palavra na teologia, na igreja, mas às vezes se usa mal, sem saber direito do que ela significa. O termo parece que está até na moda, no discurso do grande balaio que se tornou a fé cristã em muitos lugares. A gente tem geração profética, a gente tem oração profética, a gente tem pregação profética, a gente tem igreja profética, a gente tem pastor profético. A cada dia surge uma nova qualidade para a gente colocar junto do profético. Como entender os profetas? Eu vou destacar 3 erros que estão acontecendo com frequência dentro da igreja sobre profeta e profecia. Tem mais, eu vou falar de 3. Primeiro erro tem a ver com o significado comum que a palavra assumiu. Profeta como vidente. Já ouviram sobre isso? O profeta é um adivinho. Ele está ali para falar coisas a respeito do futuro. É verdade que em muitos textos bíblicos nós vemos os profetas anunciando coisas do presente, mas também falando de coisas do futuro, coisas relacionadas ao futuro. Mas é uma mensagem menor, que não é o ponto principal dos profetas. Outro erro que nós temos na igreja, hoje em dia, sobre profetas, tem sido muito comum usar o termo profetizar para expressar um desejo particular, confundir profetizar com desejar o bem para alguém. Tipo assim, a pessoa quer turbinar o desejo de boa noite, né? Aí ela diz assim, eu profetizo que você tenha uma noite tranquila. Nada mal com o desejo, é um desejo bonito. Eu profetizo que você vai encontrar um namorado essa semana. Nada de errado com o desejo, com o sentimento, mas uma linguagem errada, uma linguagem vulgar de profeta e profecia. Um terceiro erro é que quando eu escolho chamar de profeta aquele indivíduo ou aquela igreja que toca nas questões e nos problemas que são sensíveis para mim. Quando uma pessoa começa a falar, a criticar, o meu pecado favorito, qual é o meu pecado favorito? Aquele que supostamente eu não tenho, aquele que os outros têm. O problema é o pecado do meu vizinho, o pecado no político que eu odeio. Qual é o problema disso? O problema não é que se denuncie legitimamente erros que estão nos outros, erros que estão na sociedade, erros que estão em determinado líder, sistema, governo, estrutura, instituição. O problema é selecionar pecados. O problema é falar de pecados morais e não falar dos pecados estruturais. O problema é abordar temas seletivos dos 10 mandamentos. O problema é lacrar falando de injustiça social e fechar o olho para o sofrimento causado por uma vida não ética nos relacionamentos ou uma vida preguiçosa diante de Deus. O problema é classificar de profeta só a igreja, só o cristão, só o pastor que é polêmico. Tem pastor chamado de isento, que sem alardes, talvez seja muito mais profeta do que muitos outros que fazem barulho. Nada contra em si dos que fazem barulho, dos que têm polêmica. Provem vocês os espíritos. Como é que a gente resolve essa confusão?
precisamos entender bem quem são os profetas. Podemos dizer que, por um lado, gente, os profetas foram muito diferentes uns dos outros. Eram homens... Há uma questão de variedade nos profetas. Eram homens como Jeremias ou mulheres como Débora, vinham de contextos diferentes, desempenharam uma missão de ser boca de Deus em diferentes lugares, alguns no norte, outros no sul, outros foram enviados para o estrangeiro, como Jonas. Às vezes o profeta confrontava, às vezes ele aconselhava, às vezes ele estava mais próximo do palácio, do governo, quase como um conselheiro estadista, como Natã, como Isaías, e às vezes eles eram uma pedra no sapato do rei, nas periferias, como João Batista, como Jeremias. Alguns vieram do campo, outros vieram da cidade, alguns eram de famílias pobres, outros de famílias abastadas, temperamentos, culturas diferentes. Às vezes usavam música, às vezes poesia, às vezes lamentos, às vezes carregavam símbolo junto com eles, e às vezes, como Oséias, incorporavam na pele a mensagem. Alguns receberam a revelação de Deus através de sonhos, outros de visões, outros direto com o Espírito Santo inspirando na sua mente. Alguns profetas tiveram a responsabilidade de representar o povo diante de Deus, e para outros Deus diz: não quero que intercedas pelo povo para mim. Vejam que há muitas coisas diferentes entre os profetas, porém há muitas coisas semelhantes, e isso talvez seja o principal, que a gente note a unidade, a continuidade dos profetas. Por exemplo, todos os profetas foram chamados por Deus, todos foram capacitados por Deus, e todos tiveram que provar a sua intimidade, a sua relação com Deus, com a própria vida, com exemplos, não era só da boca para fora. Todos sofreram, gente, algum tipo de dificuldade, de cruz. E todos foram avaliados por Deus, não de acordo aos resultados da pregação que faziam, mas de acordo à fidelidade para com a mensagem. E apesar das especificidades da missão de cada um, a mensagem de todos os profetas sempre tinha uma dimensão religiosa, espiritual, uma dimensão ética e uma dimensão social. Falavam de problemas de idolatria, falavam de problemas de culto, falavam de problemas de oferta, falavam de problemas de natureza doutrinária, mas também falavam de problemas de natureza moral, ética, de vida, de família, de casamento, de vida decente. E falavam de problemas sociais, injustiças, opressão dos mais vulneráveis. Nesse sentido, a mensagem dos profetas sempre tinha uma dupla perspectiva. Ela denúncia dos erros, mas anúncio da solução, seja juízo de Deus, seja misericórdia de Deus. A espada dos profetas sempre tinha dois gumes. Nós luteranos diríamos a lei de Deus e o evangelho. Cuidado com o profeta que só anuncia lei. Cuidado com o profeta legalista. São falsos. Fuja. Cuidado com profetas que só anunciam coisas boas. Prosperidade, vida mansa, que nunca te confronta e nunca te faz pensar. Que falam de paz sem que haja paz. Fuja destes também. Os profetas estão aqui, estavam na Bíblia, para não nos deixar pecar em paz, mas também para anunciar as misericórdias de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz Isaías. Avançando, gente, Jesus, o profeta final, a Bíblia também fala que Jesus é o profeta final, ele é o profeta definitivo. Há uma grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões. O islamismo, o próprio espiritismo, dirá que Jesus é um profeta, mas não o último, não o grande profeta. Há muitas outras religiões que dão a Jesus o status de profeta, mas não o de grande profeta. E aí está o lugar
que faz o cristianismo ser diferente das outras religiões. O cristianismo crê que Jesus Cristo revela a Deus de forma inigualável e definitiva e traz uma mensagem final e sem comparação e que não pode ser ultrapassada. Nosso texto de Atos 3, versículo 19 em diante. O apóstolo Pedro pregando, citando o Antigo Testamento. Portanto, arrependam-se, convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Jesus é o Messias. Foi dele que Moisés falou. Moisés estava dizendo: vocês acham que eu sou um grande profeta? Esperem para ver. Virá um muito maior. É ele, é Jesus. Todos devem ouvi-lo. E a quem todos prestarão contas. Hebreus 1:1 vai nessa sintonia, diz algo fascinante. Hebreus 1:1, vou ler para vocês. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, isso é kairos, nesse tempo final, definitivo, nesse tempo de resolver tudo, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as suas coisas pela palavra poderosa. Gente, não há declaração paralela no mundo. Jesus é colocado como o grande profeta. Diz que os outros profetas que vieram antes foram aperitivos, foram pedacinhos que apontaram para Jesus. E isso foi, gente, Jesus é a plenitude de Deus. E isso foi confirmado no monte da transfiguração. Lembram da história? Quando Jesus foi transfigurado no monte, os apóstolos estavam com ele, e eles viram Moisés de um lado e Elias do outro. Os dois grandes profetas, gigantes profetas do Antigo Testamento, e Jesus no meio, e uma voz do céu dizendo: olhem para esse que está no meio, para Jesus. Ele é o Filho amado, a glória visível. Ele é tudo o que tem para vocês. Ouçam-no, obedeçam-no. E o próprio Jesus, gente, estava ciente disso. O próprio Jesus falou disso. Em João 8 ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Tudo o que eu digo para vocês é a verdade. E se você rejeita a minha verdade, vai ficar de fora. Vai ser condenado com os seus pecados. É o cumprimento de Deuteronômio. O Senhor Deus levantará diante de vocês um profeta, e esse profeta será diferente de todos os outros profetas. Esse profeta virá de cima, não de baixo, e porque vem de cima, sua autoridade é infinitamente maior do que os outros. Antes de Abraão, Jesus disse: eu sou. Buda, Maomé, Moisés, Abraão, diga quem você quiser, todos vieram, e o que eles disseram? Uma coisa eles disseram em comum: não olhem para nós, olhem para Deus, encontrem Deus, busquem a Deus, não olhem para mim. Nenhum profeta disse olhem para mim. Todos os profetas, falsos ou não falsos, disseram olhem para Deus. Só que chegou Jesus dizendo: olhem para mim. Jesus chegou dizendo, apontando o dedo para o seu coração, não para o céu. Jesus chegou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de Jesus, antes de Jesus, todos empalidecem. A gente pode ler o que disseram, a gente pode aproveitar alguma coisa, mas não se compara. Não há outra manifestação da glória de Deus, expressão exata do ser divino de Deus, como o Hebreus coloca, além de Jesus. E, gente, e não apenas isso, Jesus é o profeta final, ele é o definitivo, porque ao mesmo tempo que ele é um profeta que traz palavras e ensina coisas, ele é aquele de quem todos os outros profetas da Bíblia falaram. Ele é o cumprimento das profecias. Jesus Cristo é o sujeito e o objeto da profecia. Ele é o que anuncia e ele é o conteúdo do anúncio.
Ele é a verdade e traz a verdade, e incorporifica a verdade. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Ele é o servo sofredor. Veio João Batista, um dos grandes profetas, talvez o maior profeta, né? Veio João Batista e as pessoas queriam abraçá-lo, queriam acolhê-lo, queriam fazê-lo dele um salvador, alguém maior. E João diz: para. Eu só estou anunciando e preparando o caminho. Está ali vindo na colina o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Nós não podemos fazer nada como profetas. Nós estamos esperando pelo Messias, o grande profeta, o Cordeiro de Deus. Jesus é profeta, ensina, e nós fazemos bem se ouvirmos a Ele e se orientarmos nossa vida a partir dos seus ensinamentos. Jesus é o profeta final, porque além de ensinar, Ele realiza. Ele é profeta e ao mesmo tempo sacerdote e rei, porque Ele faz aquilo que nenhum profeta fez ou poderia fazer: morrer pelos pecados da humanidade, morrer pelos nossos pecados, e assim dar perdão, vida e salvação. Escute o que este profeta Jesus tem a dizer e creia naquilo que ele fez. Para concluir, gente, o profetismo ele não está morto. O profetismo diz respeito a cada um de nós. Jesus foi o último profeta, mas ele nos chama a nos envolvermos nessa missão de profetas. Não videntes, tá? Não videntes. E também não meros encorajadores dos outros com jargões evangélicos. Não lacradores da opinião pública. Bocas de Deus. Mensageiros de Deus que anunciam as obras maravilhosas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Contra a cultura, imunes à cooptação de qualquer rei, de qualquer ideologia, que se recusam a se ajoelhar diante de qualquer ídolo, atentos e sensíveis ao mundo, às tragédias iminentes, ao sofrimento do próximo, às iniquidades do povo de Deus, prontos para anunciar perdão, vida, esperança. E talvez você diga assim: pastor, isso tem a ver comigo? Profeta? Eu? Como assim? A história dos profetas continua. A igreja recebeu de Jesus a missão de anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho é ser profeta, a boca de Deus, anunciando o que Deus fez e está fazendo. Esse anúncio nos toca, nos convida, te chama a responder hoje. A igreja da qual nós fazemos parte é um povo de profetas. Todos nós. Os profetas podem ser cristãos, irmãos e irmãs nossos, que possuem um dom especial do Espírito Santo, como 1 Coríntios 12 diz, dom de profecia, que é edificar, exortar e consolar, 1 Coríntios 14. Os profetas podem ser gente especial que fazem parte do pacote de Deus, de presentes que Jesus deu à igreja, como diz Efésios 4. Mas os profetas podem ser todos nós, sem título, sem cargo, do nosso jeito, lá onde Deus nos colocou nas nossas vocações, chamando a atenção das pessoas para o que Deus diz, para o que Deus fez, para o que Deus está fazendo. Simples ou não convencionais, suaves ou dramáticos, inconformistas ou falando o óbvio, trovejando ira contra a iniquidade e a injustiça, mas nunca falando sem a ternura do abraço da graça de Deus. Nosso batismo nos dá essa permissão, nos dá essa missão. Que a reflexão de hoje dos profetas não traga apenas apetite em se apaixonar, em conhecer mais os profetas com P maiúsculo, os profetas da Bíblia, que são diferentes, mas também o desejo de ver profetas entre nós,
de ser um deles. Precisamos deles. Jesus mandou que orássemos por obreiros para a sua seara. Minha oração é que Ele mande mais profetas também. E que você seja um deles. Amém.